segundo a vontade e a misericórdia dele mesmo. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite em Isaías 53, no versículo 10 ao 12. Mas antes de nós lermos, enquanto os irmãos procuram, eu vou estar orando para que o Senhor nos acolha com sua misericórdia, com sua graça nessa noite e fale aos nossos corações. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de amor, misericórdia, Deus de bondade, Deus de toda a eternidade, Deus que é o único, santo e verdadeiro. Nessa noite, Senhor, estamos aqui, unidos, reunidos como igreja, segundo aprove ao Senhor, segundo a Tua misericórdia e segundo a Tua graça. Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe as nossas necessidades. Por isso, Deus, pedimos que o Senhor fale, Senhor, no mais profundo do nosso coração. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos convencer, Senhor, assim como nos convence todos os dias que somos pecadores e necessitamos de Ti, Senhor. Por isso, Deus, estende Tuas mãos, Senhor, e sustenta-nos, Senhor, nesta caminhada. Precisamos de Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui essa noite. E por cada ouvinte, Pai. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós oramos agradecidos, Pai. Amém e amém. No livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Graças a Deus pela palavra, né? Essa palavra maravilhosa, que o profeta Isaías, ele, segundo a misericórdia de Deus e segundo a unção do Espírito Santo, ele escreveu aproximadamente há 700 anos antes do nascimento de Cristo. E aí nós vemos que Deus, né, aqui, através de Isaías, anuncia a vinda do Messias e o seu sofrimento, a vinda do Salvador e o seu sofrimento ali na cruz, a vinda do Filho do Homem, o próprio Deus encarnado, e o sofrimento dele, que tudo ele passaria ali na cruz. E é um capítulo maravilhoso, porque começa perguntando quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E quando nós vemos esse versículo, irmãos, ele é tão maravilhoso para nós, porque houve um dia em que nós ouvimos a palavra de Deus e o Senhor revelou o seu braço, revelou para nós a sua palavra, através do seu Santo Espírito. E nós cremos em Jesus, no Cristo de Deus, como Filho de Deus, como Deus encarnado. E o Senhor aprove a nós estarmos aqui esta noite, para juntos compartilharmos da sua palavra, para juntos assentarmos à mesa do Senhor, para juntos anunciarmos a morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz. E foi assim que o Senhor instruiu aos seus: vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. O Senhor não voltou ainda, mas com certeza está às portas. Com certeza o Senhor não demora, com certeza Jesus está voltando.
E por isso estar aqui esta noite é um privilégio muito grande para nós, porque somos unidos pelo Senhor como igreja, como povo de Deus. E no versículo 10 fala: todavia ao Senhor agradou moê-lo, ao Pai agradou moê-lo, ao Pai agradou entregá-lo ali na cruz para ser crucificado, fazendo-o enfermar. Porém, quando der ele a sua alma como oferta do pecado, verá a sua posteridade. Aqui fala que Jesus, quando der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua recompensa, ele verá a igreja, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E é assim que vivia os patriarcas. Eles não viam a Deus na sua integridade, literalmente, mas pela fé eles criam num Deus poderoso, num Deus único, santo e verdadeiro, que os conduzia, que tratava com eles todos os dias, que estava com ele todos os dias, que ajudavam todos os dias. Então, viviam pela fé. E aqui fala que o Senhor Jesus, quando ele entregar a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, ele verá o fruto desse trabalho penoso, desse trabalho tão sofrido, a igreja, o povo de Deus, que seria e foi e é resgatado pelo seu sangue. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E nós sabemos que o Senhor Jesus foi aquele que cumpriu toda a vontade do Pai. Nós, por mais filhos que somos de Deus, nós não conseguimos fazer na sua totalidade a vontade do Pai. Mas Cristo foi aquele que fez toda a vontade do Pai. Por isso que o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Tenha-o como guia, tenha-o como norte da sua vida, olhe só para ele, permita que ele o conduza nessa caminhada. Mas Jesus, ele diz: olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. E assim enviou o Espírito Santo, como nós vemos lá em Atos, no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo continua essa obra maravilhosa do Senhor, de conduzir o rebanho do Senhor aqui na terra. E nos dá a incumbência, o Senhor, pela sua misericórdia, nos dá a incumbência de falar do seu amor, de anunciar a sua palavra. Coisas tão maravilhosas e grandes que os anjos quiseram perscrutar, né? Ter um conhecimento mais profundo. Queriam anunciar o Evangelho, mas o Senhor não, dá ao homem esse privilégio de anunciar a sua palavra. E convém que nós, como filhos de Deus, assim como nós recebemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, no dia em que nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo tocou em nós e nós não conseguimos resistir a este chamado tão maravilhoso, também convém que nós anunciamos a palavra de Deus. Porque, como o próprio Jesus disse, ainda há ovelhas que não são desse aprisco, que precisam ser alcançadas. E serve para nós como exemplo e como um anúncio da necessidade de anunciar o Evangelho de Deus. Por isso, todos os dias nós temos que pedir e clamar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus sobre as nossas vidas, porque não é fácil. No mundo em que nós vivemos, nos dias que nós vivemos, tudo tão difícil. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão como filhos de Deus aqui na terra. Aqueles que foram chamados, que foram predestinados por Deus antes da fundação do mundo. Aqueles que foram chamados, que foram justificados e que foram glorificados. Nós somos igreja de Deus, nós somos povo de Deus, Israel de Deus aqui na terra, porque nós fomos incluídos no corpo, nós fomos enxertados na videira. Hoje, gentios que nós fomos, hoje nós somos povo de Deus. Considerados povo sem raça, mas hoje nós somos filhos de Deus. Povo santo, povo celestial, que vai estar com o Senhor na glória para todo sempre. Ele verá o fruto
do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, com o seu conhecimento, com tudo que ele sofreu, com tudo que ele passou ali, ele justificará e tem justificado a muitos. E justificará ainda muitos mais, que nós mesmos não conhecemos, mas ele sim conhece. E nos usa para que a sua palavra chegue até esses nossos irmãos ainda que não ouviram. Por isso, a necessidade de nós entendermos, irmãos, a preciosidade de você falar do amor de Cristo, porque Cristo esteve aqui e Ele anunciou o Evangelho da salvação, o Evangelho que liga novamente o pecador ao Pai, o Evangelho que traz luz às trevas, o Evangelho que tira da morte do pecado e traz para a presença de Deus, que é vida, o Evangelho que vivifica. Então nós precisamos entender, irmãos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. A palavra de Deus diz que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. A morte de Jesus ali na cruz representa o amor incondicional de Deus, que não há como medir em relação a nós, meros mortais, pecadores. Ele entrega o seu Filho ali na cruz. Jesus, ele se entrega ali, a oferta e o ofertante, tudo isso foi por amor. Não houve em Jesus sequer uma fagulha de arrependimento por aquilo que ele estava fazendo, não. A tristeza maior sofrida de Jesus ali na cruz foi quando o Pai virou para ele as costas, não por causa dele, mas por causa de nós mesmos, dos nossos pecados que estavam sobre ele ali, por causa da enfermidade do nosso pecado que estava sobre ele ali, por causa das dores causadas pelos nossos pecados que estava sobre ele ali. A tristeza de Jesus, a angústia de Jesus, já ali no Getsêmani, foi porque ele sabia que neste momento o Pai viraria as costas para ele, se distanciaria dele. E então nós entendemos com essa angústia do nosso Salvador ali na cruz, que não há posição mais triste, mais dolorosa de um homem do que a de estar distante de Deus. A angústia de Jesus era porque o Pai viraria as costas para ele, por isso ele clama: Deus meu, por que me desamparastes? E com todo esse sofrimento, a palavra de Deus diz que ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele leva sobre si o pecado de muitos, inclusive os nossos, mas a palavra de Deus diz que em todo, mesmo no seu sofrimento ali, ele intercede pelos transgressores. E o primeiro brado ali de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão me crucificando, eu estou sendo moído, já toda a noite naquele sofrimento, sendo açoitado ali, pedaços de sua carne sendo arrancada ali pelos açoites daqueles soldados ali. Vale a pena nós refletirmos, irmãos, porque hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. O pão e o vinho representando o corpo e o sangue de Cristo aqui, onde nós vamos participar, anunciando a morte de Cristo ali na cruz, a morte redentora de Cristo ali na cruz. Nós precisamos refletir, irmãos, porque coisas vãs da vida têm mexido conosco e nos afastado de Deus. Coisas mínimas que acontecem na nossa vida nos afastam daquele que nós amamos. Levanta-se uma parede entre irmão e irmão, pai e filho, mãe e filha, e assim por diante. Por quê? Porque não entendem a realidade do sacrifício de Cristo na cruz.
Que o Senhor nos leve, irmãos, a entender o que foi realmente a morte de Cristo, para que nós possamos olhar para nós e perceber que nós somos indignos, sim, indignos de estar aqui essa noite, indignos de abrir a palavra de Deus e ter acesso ao livro da vida, indignos de dobrarmos os nossos joelhos e clamar a misericórdia de Deus, estar na presença de Deus. Nós somos indignos, mas aquele, o único indigno que morreu na cruz, nos torna digno pelo seu sangue ali derramado, porque foi o único que fez a vontade do Pai total, cumpriu toda a lei e agradou ao Pai, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, irmãos, nós vemos que Jesus foi na cruz, sim, e de acordo com a profecia de Isaías, pouco mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo, o Senhor dá a revelação daquilo que seria a vida do seu Filho aqui, o sofrimento dele na cruz, por amor de nós, por amor de Israel, por amor da igreja. E o Senhor não quer, Ele não quis pegar ninguém desprevenido, não. Primeiramente, Ele prepara o caminho, Ele envia João Batista começa a anunciar a palavra de Deus, e nós vamos discorrer aqui alguns versículos para que nós possamos entender, irmãos, aquilo que nós estamos passando nos dias de hoje, para que nós possamos entender a nossa posição aqui como igreja, nesse mundo caído, sim, mundo onde jaz no maligno, o sistema é maligno. Aqueles que promovem as leis estão sob o domínio do pecado e do maligno. Eles promovem a lei de acordo com o seu ventre. E isso acontecia não de agora, mas desde os tempos antigos, quando os sumos sacerdotes, e principalmente na época de Cristo, eles permaneciam na posição de sumo sacerdote por corromper as autoridades romanas. Não é diferente do que nós vemos no nosso país, não é diferente do que nós vemos no mundo. O mundo vai mudar, vai melhorar? Não, porque jaz no maligno, não há possibilidade nenhuma de mudar. Mas a Bíblia nos garante que o Senhor nos guarda do maligno, o Senhor nos guarda desse sistema maligno, o Senhor nos sustenta enquanto nós estamos aqui. Mas nós precisamos entender que nós precisamos depender unicamente dEle, não das nossas próprias forças. O mundo, ele se levanta contra os filhos de Deus, porque nós não somos do mundo, eles não nos conhecem, mas o Senhor nos conhece e nos acolhe. E quando eu leio a palavra de Deus, esse Jesus que foi anunciado lá em Isaías, e desde a fundação do mundo, que vinha e que sofreria assim, que morreria, o Senhor não quis pegar ninguém desprevenido, e o próprio Jesus falava daquilo que ele ia passar para os seus discípulos, e falava para que eles, no momento em que Jesus fosse entregue e fosse crucificado, eles não se escandalizassem, mas que permanecessem firmes, sabendo que aquele que estava sendo crucificado, no terceiro dia ressuscitaria. Mas a gente vê que de todos aqueles que o Senhor escolheu, somente João o acompanhou em todo o seu trajeto e permaneceu ali aos pés da cruz. E isso para nós é um anúncio maravilhoso, porque enquanto há aqueles que fogem, enquanto há aquele que trai o seu Senhor por 30 moedas de prata, há aqueles também que traem o Senhor negando-o como um que seguia a Jesus Cristo, aqueles que fugiram na presença quando Jesus estava sendo preso, inclusive um que fugiu até nu, mas fugiu, não quis ficar ali com medo de ser preso, mas houve um dos seus discípulos que permaneceu ali aos pés da cruz, participando de tudo, e vendo e crendo que aquele que estava ali na cruz ressuscitaria ao terceiro dia, assim como Jesus anunciava. E em João 10, Jesus diz assim: olha, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo aqui: eu sou o bom pastor e eu dou a vida por vocês, vocês são as minhas ovelhas,
escolhidas por mim, vocês são ovelhas do meu aprisco, e eu dou a vida por vocês. O mercenário não é assim, ele não é pastor, e ele não dá a vida pelas suas ovelhas. E quando eu chego no versículo 16, Jesus aí anuncia, e esse anúncio é para nós. Jesus está falando assim, olha, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando, há ainda ovelhas, tem ovelhas que não são desse aprisco, não são da comunidade de Israel, são gentios, povos sem raça, mas eles ouvirão a minha palavra, eles virão até mim, e de dois povos serão um povo só, um rebanho só, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus está falando, eu vou passar pela cruz sim, mas eu vou me entregar. Ninguém pode tirar a minha vida, mas eu entrego a minha vida ali, primeiramente por amor do Pai, por amor à obra do Pai, e por amor àqueles que hão de ouvir a minha palavra e crer em mim. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Jesus deixa claro, eu vou na cruz sim, mas por livre e espontânea vontade, para satisfazer a vontade do Pai. Tanto que nós vemos no relato de Jesus, quando o soldado chega para prendê-lo, e Jesus pergunta, quem vocês procuram? A Jesus. Ele fala, eu sou. E a palavra de Deus diz que aqueles soldados, aquele povo que foi lá para prendê-lo, eles caem por terra. Porque há poder no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus. Jesus diz para Pilatos, você tem poder para me libertar ou para me crucificar? Não. Nenhum poder você teria sobre mim se lá do alto não lhe fosse concedido. Pedro, não faça isso, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu rogasse ao Pai, Ele me mandaria legiões de anjos ao meu socorro. Porque não era o momento, aquele momento ali era o momento de cumprir a vontade do Pai, de cumprir o projeto salvífico de Deus, criado antes da fundação do mundo. Mas é necessário Jesus passar pela cruz. E nós vamos discorrer alguns versículos, irmãos, para que nós possamos entender a preciosidade que está sobre essa mesa nessa noite, irmãos. A preciosidade que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos lembrar e relembrar todas as vezes que nós participamos do sacrifício de Cristo ali na cruz. Houve morte, sim. Para nós estarmos aqui, alguém teve que morrer. Jesus teve que morrer e Ele morreu em nosso lugar. E como eu sempre digo, nós nem dignos de morrermos por nós mesmos nós fomos. Mas Jesus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua misericórdia, nos inclui na morte do seu Filho. E quando eu leio o livro de João aqui, no capítulo 3, fala assim, no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu. Jesus está tendo uma conversa ali com Nicodemos. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. E Jesus aqui, quando chega no versículo 3, fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Mas Jesus estava aqui, mas nós estamos aqui, mas Jesus era celestial, e a palavra de Deus fala que nós também somos celestiais, e nós temos que viver uma vida aqui celestial, e era assim que Jesus vivia, e Ele está dizendo, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo que por Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Está falando da sua crucificação.
Está falando do antídoto para o pecado. Assim como Moisés levantou a serpente ali no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando da sua morte na cruz ali. Está anunciando. No livro de Mateus, no capítulo 20, Jesus continua. No versículo 17, ele fala assim, olha, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à porta os 12, e em caminho à parte, os 12, e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então Jesus aqui, ele anuncia a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia, para que os discípulos tivessem descanso na sua morte. É o amor de Deus que nos oferece descanso na morte do seu Filho. Quando nós voltamos no livro de João, no capítulo 19, irmãos, no versículo 28 diz assim, esse Jesus que anunciava a sua morte, que anunciava a necessidade dele passar pela cruz, esse Jesus que anunciava a obra de Deus, que anunciava a palavra de Deus, o evangelho de Deus para a salvação, esse Jesus que estava com os seus discípulos, orientando, ensinando, conduzindo e falando, olha, vai chegar um momento em que o pastor será ferido e as ovelhas vão se dispersar. Esse Jesus que estava ali preparando os seus discípulos, chega um momento dele passar pela cruz. E quando nós chegamos aqui no capítulo 19 de João, no versículo 28, diz, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe a carregaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado, está tudo feito, não há nada mais para se cumprir. Jesus, naquele momento ali, ele inclina a cabeça e rende o seu espírito. Está consumado. A obra salvífica de Deus está consumada. Está feita. Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, morre ali na cruz. Mas ele deixa os seus avisados ao terceiro dia que ele iria ressuscitar. Mas ele morreu sim. E essa morte traz união, porque quando nós lemos lá em Efésios, fala que nós, gentios de procedência, povo sem raça, nós fomos unidos ao povo de Deus, pela cruz de Cristo, porque ele derrubou a parede da separação entre judeus e gentios, e agora pelo sangue de Cristo derramado, há um só povo, unidos num só corpo, que é a igreja, onde Cristo é o cabeça. Esse sangue derramado na cruz, nós que estávamos mortos, fomos atraídos a Deus e o Senhor nos deu vida em Cristo. É uma nova aliança. Quando Jesus lá na cruz, ele diz, está consumado. A velha aliança então se passou. A lei foi cumprida. Agora é uma nova aliança. Aliança no sangue do Cordeiro, no sangue de Cristo. É uma nova aliança, e nós somos participantes dessa nova aliança. E isso por mérito único do crucificado, Jesus Cristo, o Deus encarnado. E para nós estarmos aqui, irmãos, essa noite, para nós entendermos a preciosidade da mesa do Senhor, nós precisamos entender que tudo isso que Jesus passou foi para pagar um preço alto.
preço do resgate de uma alma é alto. O preço de uma alma é alto. O valor de uma alma é alto, é impagável. Não há na terra tesouros que possa pagar. Somente o sangue de Cristo, Jesus Cristo crucificado, morto, ali na cruz. E nós vamos ver, irmãos, que a palavra de Deus, não precisa procurar, eu leio para os irmãos, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro está dizendo aqui, olha, vocês agora são filhos, e vocês têm acesso livre ao Pai, e se agora vocês invocam como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, porque Deus é justiça, é amor sim, mas é justiça, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E nós somos peregrinos aqui, irmãos, porque nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos a esse sistema corrupto, onde jaz no maligno. Então, o conselho aqui de Pedro é: portai-vos com temor na presença do Senhor, daquele que nos arrebanhou, daquele que veio até nós, daquele que, com a sua graça e misericórdia, deu a nós salvação, a salvação conseguida pelo sangue do seu Filho derramado ali na cruz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que entrega o seu Filho ali, e antes da fundação do mundo, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus cria um homem sabendo que o homem não vai resistir à tentação do pecado, vai cair, vai necessitar de ser reconciliado novamente com Deus mesmo. Então o Senhor providencia todo o seu projeto salvífico desde a fundação do mundo. Mas para isso há necessidade do sacrifício. Assim como os judeus apresentavam ali no templo, ali para trazer aquele animal, para apresentar como sacrifício pelo pecado, há necessidade de um único e total sacrifício para toda a eternidade, e esse sacrifício é através do Filho de Deus, Jesus Cristo crucificado. E o Senhor, Ele faz todo esse projeto e cumpre todo esse projeto por amor da igreja, por amor dele mesmo, por amor da sua palavra, tudo isso por amor, em amor. E diante de tudo isso, diante desse preço tão alto pago para a redenção da nossa alma, agora nós precisamos entender o que Paulo escreve em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? É o Consolador que Jesus diz: olha, eu vou voltar para o Pai, mas vou enviar outro Consolador, e Ele não estará com vocês, mas estará em vós. E Paulo está dizendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, e se o Espírito Santo de Deus habita em nós, o próprio Deus habita em nós, Jesus Cristo habita em nós, e nós não somos de nós mesmos, por isso nós temos que ter responsabilidade daquilo que nós fazemos com o nosso próprio corpo.
E ali ele continua dizendo: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é para a glória de Deus, é para a glória de Cristo. A igreja tem que ser para a glória de Cristo. Nós temos que glorificar a Cristo enquanto nós estamos aqui, enquanto peregrinos que somos, porque foi pago um alto preço. O Filho de Deus morreu por nós. E isso não é pouco. Nós precisamos entender que todos os bens que nós venhamos conseguir aqui na terra é tudo passageiro. Mas o preço pago pela nossa alma é eterno. E Jesus Cristo herda por toda a eternidade as marcas da cruz. Para que nós, quando estivermos com Ele, nós possamos ver e reconhecer nele que Ele pagou um preço por nós. E nós que estávamos mortos em nossos delitos de pecados, vivíamos segundo o curso desse mundo, por causa desse alto preço, agora nós temos vida em Cristo, nova vida em Cristo. Em Romanos 6 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, nós éramos escravos do pecado, e agora nós somos servos de Deus, porque foi pago um alto preço, nós fomos resgatados da escravidão do pecado, e agora nós fomos transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação, tende a sua vida para a santificação. Tudo aquilo que você for fazer através do seu corpo seja para a santificação, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Uma vida de pecado leva à morte, mas uma vida na presença de Deus, nós recebemos como graça de Deus a vida eterna. E a graça de Deus é tão maravilhosa que através da morte do seu Filho e o preço pago ali na cruz, através do sangue de Cristo, Ele nos libertou da condenação do pecado. Ele nos libertou do poder do pecado. Mas a obra ainda continua, porque haverá o dia em que nós estaremos na presença dEle e seremos libertos da presença do pecado. E isso, para nós, irmãos, tem que ser maravilhoso. Se não for maravilhoso, o que nós estamos fazendo aqui? E se você me perguntasse nessa noite, mas por que tudo isso? Por que expor toda essa passagem, o sofrimento de Cristo, tudo que Ele sofreu ali? E quando eu lembro do sofrimento de Cristo, um dos momentos que eu lembro e até choro, é quando Jesus é entregue aos soldados. Os soldados colocam nele ali um manto vermelho de realeza, coloca na sua cabeça a coroa de espinho, coloca em suas mãos uma cana, um caniço, tentando dizer ali, ou supondo ser ali, o cetro de um rei. E eles começam a zombar e ajoelhar na sua presença ali, escarnecendo de Jesus. E diz que com aquele caniço, eles tomam da sua mão e dão na sua cabeça, eles batem na sua cabeça. Imagina os espinhos entrando ali na sua cabeça. E sabe o que entristece em tudo isso? Que Jesus passou tudo isso em silêncio. Quando Ele abria a sua boca, era para proferir o seu perdão, a sua misericórdia. Se eu dei testemunho do mal, mostra o mal que eu fiz. Mas se eu dei testemunho do bem, por que você me agride? Quando Ele olha para aquele soldado que o esbofeteou. Isso é para nós refletirmos, irmãos, para nós vermos que quando o Senhor nos convida a sentar à sua mesa,
Sentar à mesa é lugar de honra. Imagina quem foi Abraão na presença de Deus. Imagina quem foi Isaac, Jacó, quem foi Moisés, Elias, Eliseu. Um grande profeta extraordinário na presença de Deus. Quem foi Paulo, Pedro, João? Todos esses nomes que se destacam na Bíblia, Daniel, Misael, Azarias, Ananias, que foram lançados na fornalha ali, 7 vezes mais aquecidas, porque não negaram ao Deus Todo-Poderoso. Imagina quem foi esses homens. E a palavra de Deus diz que nós vamos estar assentados com eles na mesa no reino dos céus, e nós vamos reconhecê-los. Homens que o mundo não foi digno de tê-los, não foi dignos da presença deles aqui, porque a vontade deles era fazer a vontade de Deus. Que homem que deixa a sua terra, a sua estabilidade financeira para ir para uma terra que ele nem conhecia, nunca ouviu falar? Que homem que entrega o seu único filho tão desejado, tão amado, pedido a Deus, o seu único herdeiro, e que se dispõe a entregar a Deus, mesmo que a palavra diga que ele sabia que o Senhor poderia ressuscitá-lo, mas Deus não havia dito isso a ele, Abraão. O Senhor apenas pediu e ele estava entregando. E nós, o que nós temos feito, irmãos, das nossas vidas aqui, nesse tempo da nossa peregrinação aqui? Sentar à mesa do Senhor, sentar à mesa é lugar de honra. Quando o nosso irmão nos abre as portas da sua casa e nos convida a sentar à sua mesa, é lugar de honra. É dizer, você é bem-vindo aqui. Por isso que Davi diz, Senhor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. É lugar de honra. E hoje o Senhor nos convida a sentar à mesa e juntos anunciar a morte do seu Filho, Jesus Cristo crucificado, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E por que tudo isso, irmãos? Para nós entendermos que não há nada que nós façamos da nossa parte que possa nos aproximar de Deus, a não ser pelo sangue de Cristo. Porque nós vemos em Gênesis, lá no capítulo 3, o primeiro ato de religiosidade humana, quando o homem cai. A palavra de Deus diz que eles então, os olhos deles se abrem e eles podem se ver nu, a vergonha da nudez humana exposta. E eles sabem que Deus iria irar-se contra eles. Eles vão lá e dão o seu jeitinho ali, pegam folhas da figueira e eles confeccionam roupas para eles. Mas o Deus misericordioso, no virar da tarde, vem tratar com o homem. Adão, onde você está? O que você fez? Você está com medo agora, Adão? Porque o que você fez, Adão? Não foi a mulher, foi a serpente, tudo bem. O Senhor vê ali a decadência humana, o pecado estabelecido e o homem tentando dar um jeito de aplacar a ira de Deus, mas Deus é misericordioso, que a palavra de Deus fala que o Senhor foi lá e Ele faz vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e é maravilhoso que diz, e o próprio Deus os vestiu. O Senhor não simplesmente entregou aquelas vestimentas agora da sua justiça ali, a roupa do cordeiro ali agora, a justificação ali. O Senhor não simplesmente entregou e falou, vocês agora se vistam. Não, o próprio Deus os vestiu. Não é aquilo que você faz, Adão, é o que eu faço por você, segundo a minha misericórdia e graça.
Mas o homem sempre quis fazer alguma coisa. Nós vemos o jovem rico. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E nós vemos agora aquele mestre da lei também. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Há um diálogo entre eles, vocês conhecem os mandamentos, cumpra-os, e vocês viverão. Mas eles não conseguem. A vida eterna, ela é proporcionada pelo sangue derramado, do Cordeiro crucificado. É a nova aliança. E o homem sempre quis fazer. E por isso, irmãos, quando eu me adianto um pouco mais aqui, e já terminando, que sirva de alerta para nós, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, porque nós ouvimos coisas. Há aqueles que digam que se você não devolver o dízimo, você rouba a Deus. E aí, você compromete a sua salvação, porque a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, que os roubadores não herdarão o reino de Deus. E condicionam a salvação a 10% daquilo que você ganha. Dias desses eu ouvia um pregador de uma denominação, não estou dizendo que não são irmãos preciosos, sim, são filhos de Deus, mas há equívocos quando, em momentos, não na totalidade, mas em momentos, porque eu ouvia um ensino bíblico onde o pastor que estava ministrando, ele é interrogado com um dos alunos que estavam presentes, mas se eu não guardar o sábado, eu não sou salvo? E a resposta é clara para aquele aluno: se você cometer homicídio uma vez por semana, um dia por semana, você é salvo? Se você cometer adultério uma vez por semana, um dia na semana, você é salvo? Não. Então, se você não guardar o sábado, você também não é salvo. Estão condicionando a salvação, o sacrifício de Cristo, a você fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Não. A salvação de Deus é plena no ato do crucificado, na vida de Cristo derramada ali na cruz, do sangue vertido ali na cruz. É isso que estão fazendo. Por isso que eu trago isso aqui essa noite, para nós entendermos, irmãos, que para nós estarmos aqui, sermos escolhidos de Deus e chamados filhos de Deus, houve um alto preço pago ali na cruz do Calvário. Em Colossenses diz: e a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Não há mais nada a dever, não há mais nada a pagar, tudo foi pago no momento em que Jesus lá na cruz bradou: está consumado, está tudo pago. O inimigo pode nos acusar, sim, e ele faz isso com autoridade, com autonomia, com sabedoria dele próprio, mas há sentado à direita do Pai Todo-Poderoso aquele que intercede por nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se entregou ali na cruz e pagou o preço exigido por Deus para a nossa redenção, para a nossa justificação. Foi pago um alto preço. E Paulo vai dizer em Gálatas, já terminando, irmãos: porque eu, mediante
a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, o Senhor nos incluiu na sua crucificação, nós fomos crucificados com Cristo. E Paulo continua dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A salvação é pela graça de Deus, não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, o preço já foi pago, alto preço foi pago para a nossa redenção, para a nossa salvação. E a palavra de Deus continua dizendo lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É tudo dele, por ele e para ele. O preço foi pago para ele, está tudo pago, não há nada mais a pagar, não há nada mais a se fazer. O que o Senhor espera de nós é obediência à sua palavra, que nós sejamos obedientes como Paulo foi obediente, como Pedro foi obediente, e prontos para anunciar o evangelho da salvação, porque ainda há ovelhas que não são desse aprisco e precisam ser alcançadas, e só serão alcançadas mediante a anunciação do evangelho de Cristo, e o Senhor nos outorga isso, nos dá autoridade para anunciar esse evangelho que anjos quiseram anunciar. No Salmo 116:12, o salmista pergunta, que darei eu, Senhor, por todos os seus benefícios para comigo? Ele está fazendo uma pergunta, que darei eu, Senhor, de todas as minhas riquezas que eu possuo, que eu posso dar ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito comigo? Nada. Não há nada que possa dar a Deus, materialmente falando. Mas nós podemos entregar o nosso coração, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e ser obedientes a Ele, porque assim foi Jesus Cristo, e o Pai tinha prazer na vida dele. E de tudo isso, irmãos, nós terminamos com o Salmo 49, que o salmista diz, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém. Pois a redenção da alma deles é caríssima. A redenção da alma deles é caríssima. Preço de sangue. Somente Jesus pôde pagar. E está tudo pago. Lá na cruz, Jesus Cristo morreu por nós. E essa noite, convidados a sentar à mesa do Senhor, nós somos para anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo, morte redentora, morte que nos deu vida, morte essa que pagou a nossa dívida com o próprio Deus, dívida de pecado, dívida essa que nós não teríamos condições de pagar em nenhum tempo da nossa vida, mas somente Ele, Jesus Cristo, poderia pagar, através da sua morte ali na cruz. Ele se entregou por nós. Entenda, irmãos, foi pago um alto preço. A redenção da alma é caríssima, é caríssima. É caríssima. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor, porque foi pago um alto preço. Que nós possamos entender isso, irmãos, e nesta noite participarmos da mesa do Senhor com alegria, entendendo um pouquinho mais do que Ele fez por nós. Prosseguindo aqui, irmãos, com a ceia do Senhor agora,